vocês, eu tive a oportunidade de conversar, né, durante esse processo, desde que começou, fora da aula, e eu queria comentar algumas situações com vocês. Eu sinto que alguns estão assim um pouco pressionados para começar a trabalhar, para sair fazendo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos numa fase de plantação. Vamos respeitar os nossos momentos. Esse foi um erro que eu cometi lá atrás, quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu queria tudo para agora, dando que acontecesse tudo agora. Só que tem muitas coisas que acontecem na vida da gente e que às vezes nos impede, né, de que a gente faça as coisas na velocidade que a gente deseja. Então, vamos fazer uma plantação bem forte, uma boa semente, um bom solo com bastante adubo, para que quando essa plantinha começar a germinar, ela comece saudável, certo? Porque a colheita, para quem faz esse tipo de plantação, vem. Mas ela vem no momento certo. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu estava né? Saí daquele mundo corporativo com aquele pique, tinha que trabalhar, tinha que fazer. E aí eu me deparei que não era bem assim. Né? O ano passado, quando eu escrevi meu livro, e eu queria que ele saísse, que ele fosse publicado, mas eu estava num momento pessoal muito importante, que era o nascimento da minha neta. Eu fiquei 100 dias lá em Portugal com a minha filha, eu tive que parar a minha vida profissional, de certa forma, porque era o momento em que eu precisava ajudá-la. E a gente se cobra muito por isso. Nossa, que eu queria. Então, gente, percebam que vocês precisam respeitar esses momentos de vocês. Quando a gente coloca a cobrança em cima, a gente assume um papel mais pesado ainda. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria muito, né? Eu até deixei aqui marcadinho que vocês lembrassem que a nossa formação tem 3 pilares. São 3 pilares que eu e o Teófilo, tentado transmitir para vocês. O primeiro pilar é a formação, né? Ter conteúdos, ter experiência. O segundo pilar são as ferramentas que nós vamos dar para vocês. Mas o terceiro pilar é que vocês não estão sozinhos. Nós estaremos junto com vocês, a estrutura que vocês estão tendo, que nós vamos pegar na mão de vocês. Então, vocês não têm a necessidade de sair fazendo. Claro, eu tenho um projeto, eu quero construir meu projeto, mas esse projeto, vocês não estão sozinhos. Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês, para que vocês se sintam muito fortalecidos de saber que vocês têm aqui, eu estou dando a mão para vocês. Eu e o Teófilo estaremos dando a mão para vocês, para muitas vezes não permitir que vocês façam erros que a gente sabe que é errado. Gastar dinheiro de uma forma errada em publicidade, ou sair pegando paciente de qualquer jeito. Então, vocês estão numa formação onde esses 3 pilares, né? A formação, as ferramentas e a estrutura, nós estamos fazendo isso sendo muito sólidos, muito firmes, para que vocês encontrem esse caminho de vocês. Porque, de um lado, a gente tem a pressão da família, às vezes boa e às vezes ruim, né? Boa é te apoiando e ruim te dizendo, não, você não vai ser bom terapeuta, onde já se viu fazendo isso, né? Você vai ter isso. De outro lado, você tem a pressão por pagar suas contas. Né? Você precisa pagar suas contas. Você precisa ter condições de se sustentar e agir. E a gente olha as formações dizendo, poxa, o cara saiu de lá, está ganhando 10K. É mentira, esqueçam disso, gente. Não acontece isso. Tem um período dessa plantação, dessa semente germinar. E é com raras as exceções, eu não estou dizendo que não vai acontecer, é com raras as exceções que ela acontece em menos de um ano. Existe possibilidade de conseguir rapidamente.
Mas daí você tem que esquecer da tua vida, você tem que ter dinheiro para fazer isso dar certo. E aí, gente, a gente tem uma pressão muito grande. Então, cuidem muito disso que eu estou falando. E o terceiro ponto, que eu acho, para mim, um dos pontos mais importantes, é vocês usarem esta ferramenta para vocês cuidarem de vocês primeiro. Para que essa plantação, para que essa sementinha, ela seja uma sementinha boa, sem nenhum bichinho, sem nenhuma praga comendo. Então, quando você usufruir dessa técnica com muita propriedade em você, para você se tornar uma pessoa melhor, você vai fazer com que a prosperidade e a abundância aconteça. Então, não cometam esses 3 erros, porque foram erros que eu passei na minha vida e que me deixaram muito ansiosa, me deixou numa situação de cobrança muito grande. Então, se você já tem um trabalho, você já tem uma renda, construa a tua profissão gradativamente. Vá fazendo isso gradativamente. Não, Helenita, eu não tenho, eu preciso ganhar dinheiro. Perfeito, é natural, você precisa trabalhar. Então, faça isso, mas se dê a oportunidade de você cuidar de você. Se dê a oportunidade de você olhar para aquilo que você precisa e ser seu próprio paciente, usando essa ferramenta muito bacana. Lá no processo terapêutico, vocês vão entender. Aqui eu só estou dando a base dela, né? Hoje a gente vai continuar com a teoria explicando, mas lá no processo terapêutico, como é que eu pego uma parte do que eu aprendi, porque tem mais coisas ainda que a gente vai usar lá no processo, como é que eu aplico isso? Então lá a gente vai aprender o passo a passo, né? Eu vou ensinar o passo a passo para vocês, o passo a passo master. Mas daí você vai adaptar isso para o mínimo, quando você depende do paciente. Você vai aprender o top primeiro, para depois você saber. Não adianta te ensinar o básico. Vou te ensinar o todo, como que eu faço o processo, e depois você vai construindo a tua base para que você tenha um resultado até chegar nisso. É uma trajetória que você precisa passar. Então, eu queria deixar isso gravado para que vocês tivessem a possibilidade de não sofrer com essa pressão, que eu sei que é natural isso acontecendo, tá? Eu sei que isso acontece muito. Obrigada, Mariane. Mas, assim, ninguém me falou isso lá no começo. Só me falaram que eu tinha que sair da formação já ganhando R$200, 150, e que eu tinha aqui um mês, em 3 meses, está ganhando 6K, 10K. Esqueçam disso. Curem-se. Façam dessa ferramenta o instrumento de transformação na vida de vocês. Para que essa nova pessoa que está surgindo seja uma pessoa mais íntegra, mais forte, mais saudável emocionalmente. Certo? Depois vocês vão construindo isso. A gente tem uma sede para começar a trabalhar, mas a gente não tem sede de se tratar, ok? Concordam com isso? Tudo bem? Então, sintam-se muito acolhidos e saibam que vocês não estarão sozinhos. Nós vamos construir o nosso projeto para o ano que vem para vocês, mas vocês vão ter dificuldades nesse projeto e nós estaremos aqui para ajudá-los, tá? Porque quanto mais fortes vocês ficarem e forem, e mais sucesso vocês obtiverem, mais transformações na vida das outras pessoas nós vamos conseguir proporcionar. E é essa a base de uma formação. A base de ser um terapeuta é proporcionar o bem, é proporcionar o bem-estar, é proporcionar momentos para as outras pessoas. E isso requer dedicação, paciência, requer, gente, mas muito cuidado. E isso é uma construção. E eu preciso estar preparado para isso. Tá bom?